Rox the Shebeck foi a principal inspiração para Monkey D. Dragon buscar a revolução nesse mundo apodrecido. Os eventos em God Valley ainda permanecem ocultos, mas o encontro entre o lendário Capitão Pirata e o futuro homem mais perigoso de todos pode ter definido o destino desse mundo. Você já notou que os poucos detalhes que sabemos sobre Rox casam perfeitamente com o que conhecemos sobre Dragon? Nesse vídeo você vai entender muito bem sobre isso. Também vamos falar da possível mãe da Nami, entrar no debate sobre Gorosei e Imu terem frutas ou serem de fato demônios e, mais importante, desvendar o local onde o lendário Joy Boy há mais de 800 anos despertou sua fruta pela primeira vez. Tá curioso? Então vem comigo já deixando aquele like que ajuda pra caramba. Caso você goste de One Piece, se inscreve no canal também porque tem vídeo diário sobre essa obra. Vem fazer parte dessa tripulação fantástica. E é isso, eu sou o Lipe e simbora pras perguntas. @manuel.costa. Dragon de perfil lembrando Shebeck. Suspeito. O Manuel está claramente se referindo a esse painel no capítulo 1097 de One Piece, onde vemos a dupla do exército revolucionário chegando ao reino de Sorbet. E de fato, a silhueta do Dragon se assemelha ao que vimos de Shebeck, mas isso não vem de agora. A forma dos dois sempre me chamou muita atenção por se parecerem. O formato do rosto é similar, o longo cabelo jogado para trás, mas as semelhanças transcendem as características físicas e vão muito além do visual. Rox the Shebeck, em sua era, certamente foi considerado o homem mais perigoso do mundo. Além de comandar uma tripulação de verdadeiros monstros, né? A ideologia de Rox era uma oposição direta ao governo mundial e aos dragões celestiais. E isso não é uma característica perfeitamente cabível ao Dragon? Sabemos que em God Valley, Shebeck estava contra os Tenryubitos presentes e nos eventos do Reverie, Dragon mostrou ao mundo para que veio. Através de seus comandantes, o exército revolucionário declarou guerra contra os dragões celestiais e oposição direta ao governo mundial. Então essa afronta àqueles que dominam esse mundo é algo intrinsecamente ligado à essência de cada um desses dois personagens. Foi mencionado que Shebeck queria se tornar o rei do mundo, alguém que provavelmente buscava destronar os Tenryubito e o próprio Imu-sama para usurpar o trono vazio e se sagrar o grande soberano desse planeta. E sabe algo que nunca nos foi informado? Que tipo de governo o Dragon pretende instituir depois de destruir a tirania dos dragões celestiais? Será que ele próprio se tornaria uma espécie de rei do mundo? Um governante acima de todos, como o líder do exército da revolução que vai trazer essa mudança? Qual cargo nesse mundo ele vai ocupar? A gente não sabe a verdadeira índole do Shebeck, mas já tivemos excelentes indícios para mostrar que a causa pela qual o Dragon luta é digna e justa, que após o desmantelar do governo mundial, o cenário que ele pretende criar é muito mais benéfico para a grande maioria da população. Mas qual será seu cargo, sua ocupação nesse novo mundo que se criará? Não quero dizer que ele queira se tornar o rei do mundo, o rei de tudo como Shebeck desejava, mas quem sabe? Será que a vontade de Rox the Shebeck, na verdade, está expressa através de Monkey D. Dragon? Essa é uma vontade dos D? Apesar de não termos visto em God Valley, o Dragon menciona que não encontrou justiça dentro da marinha quando era um fuzileiro naval. E como só tivemos fragmentos do grande incidente ocorrido lá, eu ainda tenho pra mim que a desumanidade absurda presente na região foi um dos principais gatilhos para motivar o Dragon a partir em uma jornada em busca de mudança pro mundo. Ao ver a bandeira que ele sempre confiou defendendo a escravidão, a discriminação e a desigualdade, Dragon precisou mudar. Mas é possível que tenha existido de fato uma figura que serviu de inspiração para o revolucionário. Como eu disse, a gente não sabe a índole do Shebeck. E só por estar contra o Roger, a gente meio que já o considera alguém mais vilanesco, né? As próprias lendas ao redor de seu nome também denotam como ele era um pirata perverso e infame, mas o mesmo acontece com o Luffy, e a gente sabe o quão bondoso, o quão altruísta o personagem é. Shebeck, que mostrou atitudes semelhantes à do garoto do chapéu de palha no pouco que nos foi mostrado, pode sofrer com uma fama assim. Talvez o mito em cima do seu nome seja muito pior do que de fato ele foi. Talvez os motivos para Garp e Roger defenderem os Tenryubitos não tenham sido
acertos. A imagem que o Oda cria do Roger para nós é praticamente uma imagem imaculada, intocável, mas ele é um ser humano. Ele teve seus erros, ele teve seus acertos. Apesar de a gente ver o claro paralelo, né, entre ele e o Luffy, pode ser que nesse momento, avançando contra God Valley, ele tenha tomado uma má decisão. Ele tenha de fato errado. Shebeck poderia ter razão nesse momento. Independente disso, tá? Imagina um cenário em que você vê o seu pai, o grande símbolo da justiça, defendendo seres cruéis, impiedosos e tirânicos. Enquanto isso, do outro lado, tem alguém o combatendo, que quer destruir essas pessoas terríveis e acabar com o governo mundial que gera toda essa situação escabrosa. Se a sua perspectiva de vida te mostra que aquela pessoa, aquele pirata tá certo, ele não seria um fruto de inspiração para você? É possível que as ações de Rox de Shebeck tenham sido sim um gatilho que impulsionaram Dragon a buscar a revolução. Ao ver que não poderia mudar nada de dentro para fora devido à corrupção e conceitos da marinha, ele teria decidido da sua forma lutar, tal como Shebeck fez. É possível que caso estivesse em God Valley, Shebeck e Dragon tenham se encontrado, se visto e mesmo sem trocar uma palavra, a atitude do pirata pode ter influenciado o garoto que teria apenas 17 anos de idade naquela época, uma idade perfeita para se inspirar, definir um sonho e seguir em frente. Ou quem sabe o próprio Dragon não estivesse lá, mas o relatório sobre o incidente tenha aberto seus olhos. O ponto é, tendo visto ou não, as ações de Shebeck em God Valley contra o governo mundial e os Tenryubitos podem ter sido um verdadeiro combustível para queimar a chama da revolução no coração de Monkey D. Dragon. Ser o rei do mundo, o líder do exército revolucionário pode ter sua própria maneira de enxergar esse conceito, trazendo uma harmonia muito maior para a sociedade desse universo. E não seria muito interessante se, mesmo sendo um pirata extremamente perverso, como os mitos dizem, Dragon pudesse ter se inspirado nele para trazer algo benevolente e benéfico para o mundo? Eu acho que seria uma decisão bem interessante do Oda. E aí eu te pergunto, você acredita que Monkey D. Dragon pode ter sido inspirado pelas ações ou palavras de Rox de Shebeck? Isso é algo que eu acredito que em breve teremos confirmado no mangá. Sussu.G Salles perguntou: Salve Lipe! Acha que ainda tem margem para os poderes dos Gorosei e do Imu não serem de frutas? Com toda certeza que sim. Só o fato do Oda ter revelado a transformação de Jay Garcia, mas manter o nome da fruta oculto, já é o primeiro motivo para ficar desconfiado. Mas o que me chama muita atenção nesse debate de que se os caras são demonhões mesmo ou possuem frutas, é essa frase do Vegapunk quando Saturno mostra seus poderes. Abre aspas, se não é ciência, só pode ser uma Akuma no Mi. Sabe quando você lê um diálogo e fica com a impressão de que ele é meio esquisito, meio estranho? Por que o Vegapunk estaria constatando uma parada tão óbvia? É claro que isso parece ser uma Akuma no Mi. Aí vai o cara mais inteligente do mundo e faz essa incrível dedução. Meus parabéns, incrível, gênio, 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 pô. Acaba me parecendo um pouco um misdirection do Oda, né, querendo nos dar a entender que sim, de fato é uma fruta, para mais à frente mostrar que não. Os Gorosei e Musama são realmente criaturas demoníacas. O próprio Sabo, né, quando tá lá com eles no castelo de Pangeia, menciona: quem imaginaria que o inferno seria aqui? Só que por outro lado, né, o maior cientista do mundo já provou que sabe segredos do século perdido. Então, conhecendo a existência do próprio Nika, o deus do sol, será que ele também não saberia que existem verdadeiros demônios nesse universo? Talvez os demônios primordiais? Eu acabo ficando meio dividido, né, porque eu consigo ver o Oda seguindo bem para os dois lados, e há indicativos interessantes para cada um deles. Mas eu acho que o Oda vai acabar decidindo seguir pelo mais seguro, tá? Que é sim, os Gorosei possuem frutas e suas frutas são extremamente poderosas. E por isso conseguem se transformar em demônios assim, dessa maneira, esse bicho aí esquisito, feio, muito brabo, inclusive design excelente. Não que eles sejam realmente criaturas de outro mundo que vieram para dominar a Terra e tudo mais. No fim das contas, me parece tá mais interessante que os grandes vilões dessa história sejam seres humanos que conseguem ser tão diabólicos quanto um demônio. E você? O que você acha? Acha que são demônios
ou humanos? Deixe aí nos comentários, tá? Porque eu tô querendo muito saber o que a maioria das pessoas pensam, visto que já vi muita gente alegando que são de fato demônios e muita gente com o pensamento oposto, dizendo que os caras são realmente usuários de poderosas frutas. Mas aproveita também para deixar seu argumento, tá? Mande argumentação braba e me diz, você acha que é demônio ou você acha que é fruta do demônio? DZ.H. Vocês acham que Long Ling Long Land e o arco do Fox vão ter mais relevância no futuro? Com absoluta certeza, meu querido, claro, como todo o arco de One Piece. E eu vou aproveitar aqui, né, para fazer umas pequenas teorias e especulações sobre a importância e os detalhes incríveis que Oda pode trabalhar vindo desse arco tão questionado. Eu acho que o primeiro de tudo é uma ideia bem comum e que agrada muita gente. O Dave Back Fight. Eu te peço bastante atenção nos detalhes que eu vou mencionar aqui, tá? Porque eu vou provar como esse jogo vai ter uma importância no final de One Piece, ou pelo menos para a construção de uma das maiores, se não a maior tripulação pirata que a gente já viu. Esse jogo é uma tradição em homenagem ao lendário Dave Jones, cujo intuito é recrutar membros de tripulações adversárias. O detalhe é que o Sop, Sanji, Franky e a Nico Robin afirmam que esse jogo é uma genuína tradição pirata, mas em mais de 1000 capítulos, a gente só viu a tripulação do Fox exercendo um Dave Back Fight, ou seja, é muito provável que isso possa ocorrer em algum outro momento, ou mais legal do que isso já tenha ocorrido e formado alguma tripulação que nós conhecemos. E óbvio que aqui eu tô falando dos Piratas Rocks. É possível que em algum momento, né, os membros tenham sido recrutados dessa forma, e algo que contribui para essa ideia é a própria fala do Barba Branca no capítulo 1096. Ele parece meio desgostoso ali de seguir o Rocks de Shebeck e até mesmo alega que não é um subordinado dele. Então se ele tivesse perdido um Dave Back Fight, né, ele teria que, por seu orgulho e honra pirata, se tornar um membro dos Piratas Rocks até o fim da tripulação. E parece que é brincadeira, parece que é zoação, mas cara, a Robin, como eu disse, o Sop, o Franky e o Sanji deixam claro, essa é uma tradição pirata real. A partir do momento que você entra nessa competição, que você perde ela, você tem que honrar com a sua palavra. Então talvez o Oda use o Dave Back Fight para brincar com a origem dos Piratas Rocks, como forma de também justificar como tantos nomes poderosos e de ego enorme, como Chique e Big Mom, se submeteram às ordens de um único capitão. Outro detalhe interessante que já prova também um pouquinho ali, dá um gostinho da importância de Long Ling Long Land, né, e o arco do Fox, é que ali é a primeira vez que a gente tem a menção do paraíso dos piratas, que nada mais é do que a ilha Ratinosso. A gente tem ali a informação, né, de que essa ilha foi onde surgiu o Dave Back Fight há muito tempo atrás. E posteriormente a gente vai descobrir que é nessa ilha também que os Piratas Rocks foram formados. Será que o Rocks de Shebeck fez a tradição da tradição? Foi extremamente tradicional ao fazer a tradição do Dave Back Fight e complementar para ser mais tradicional ainda, fazendo na própria Ilha Ratinosso, no Paraíso dos Piratas, onde isso se originou. Dito isso, a outra possibilidade é um pouco mais maluca, tá? É um pouco mais viajada, mas quem sabe? E Eiichiro Oda gosta de cozinhar lentamente, e o arco do Fox pode dar algumas informações bombásticas pra gente sobre o próprio Nika. Long Ling Long Land foi a ilha onde pela primeira vez Joy Boy despertou a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Se liga nisso. Quando a tripulação do Chapéu de Palha chega em Long Ling Long Land, temos uma grande cena que dá pra ver a ilha inteira e a gente nota o quão vasta e grande ela é. Depois de pisarmos na ilha, somos apresentados a sua estranha fauna e flora. Nota isso. Os animais e as árvores são todos esticados. Não são gigantes como os animais de Hero Garden. Eles estão literalmente esticados como se fossem de borracha, talvez? Logo depois eles encontram Tonjit, um nômade que está perdido naquela ilha há anos. E logo ao olhar para o Luffy, a primeira coisa que ele diz é você? Há quanto tempo, hein? Claro que isso parece ser só uma piada, mas no contexto da teoria que a gente está trazendo aqui, isso pode ser um foreshadow. Por que ele falaria isso do nada? Será porque Luffy herdou a fruta do diabo que fez com que essa ilha se tornasse o que ela se tornou? E olha outro detalhe curioso. O Luffy pergunta pro nômade por que os animais dessa região são assim, e a resposta do homem é porque eles têm liberdade.
eles se sentem livres e por isso conseguem se esticar além do normal. Obviamente, Luffy e Usopp, assim como a gente, reagem incrédulos a essa resposta, mas, olhando retroativamente com tudo que a gente tem de informação hoje, e se nessa frase tiver um fundo de verdade? Com base nessa afirmação, os animais têm tanta liberdade que podem literalmente se esticar, e isso casa muito bem com dois conceitos de One Piece. O primeiro é o Luffy representando o tema da liberdade na série, já que seu sonho é ser o homem mais livre do mundo, né? E sua fruta é a do guerreiro da libertação. No próprio capítulo 1044, onde ele desperta essa fruta, ele afirma que sente que pode fazer absolutamente qualquer coisa, o que o torna verdadeiramente livre. Da mesma forma, os animais dessa ilha também são livres para se esticar o quanto quiserem. E segundo, se esticar nos lembra das habilidades da Gomu Gomu no Mi, do corpo de borracha de Nika. Ele pode se esticar e os animais dessa ilha também. Após seu despertar, sabemos que ele pode influenciar o ambiente e esticar tudo ao seu redor, tornando todos os elementos emborrachados e elásticos. A ideia geral aqui é que Joy Boy tenha despertado pela primeira vez a sua fruta em Long Ling Long Land, transformando a condição da ilha em propriedades que se assemelham muito à sua fruta e o conceito de liberdade presente nela. @LosLL13. Essa Jinny aí não é mãe do Luffy e nem da Bonnie, é a mãe da Nami e o Oda vai trollar geral. Eu achei graça desse comentário em primeira instância e em segunda instância também. E aí depois eu pensei, pô, peraí, vamos lá. Pra isso acontecer, a Jinny tinha que estar no East Blue, mas ela tava com o Kuma no South Blue, em Sorbet. Só que, coloca a música do Metal Gear aí rapidinho, vamos lá. Curiosamente, mesmo sendo original do Mar do Sul, Jinny se tornou a primeira comandante revolucionária responsável pelo Mar Leste, responsável pelo East Blue. E você lembra onde a Nami é encontrada? No reino de Oikote, que ao contrário é Tóquio, onde estava rolando uma batalha insana que poderia ser uma guerra civil cuja população buscava revolução. Vimos isso no reino de Lulusia, soubemos que o mesmo ocorreu em Vira, o próprio reino de Sorbet, temos a interferência de Dragon no reino de Goa lá no Terminal Cinza, a investida contra Tequila Wolf para libertar escravos, então poderia ser que algo assim estivesse ocorrendo em Oikote e claro, a comandante do exército revolucionário responsável por aquele mar que estaria envolvida nas revoluções ali, com certeza estaria presente. Então nada na real. Foi dito que a batalha era entre piratas e marinheiros, né? Então eu acho que ser bem difícil ser isso, porque a gente teria alguma menção ali de revolucionário, mas quando o Oda faz questão de falar que tava ali pirata caindo na porrada contra marinheiro, aí meio que, né, acaba saindo um pouco da questão dos revolucionários e uma revolução ali. Eu só coloquei isso aqui no vídeo porque foi uma montanha-russa de sensações enquanto eu tava pensando nisso e me aprofundando mais nessa ideia. E aí eu quis passar um pouquinho disso pra vocês também, tá? No fim das contas, achei engraçado, achei divertido e também achei graça da ideia em última instância. Mas foi divertido pensar sobre, espero que você tenha se divertido aí também, beleza? Então é isso, meus queridos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado demais das perguntas e principalmente, claro, das respostas trazidas aqui por esse que vos fala. Peço encarecidamente para deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e votar na gente no Prêmio Best. Primeiro link na descrição, clica, meu querido, clica. E você quer mandar pergunta para aparecer aqui no canal? Segue a gente nas redes sociais, tá? @Felipe Cieira, @Derek Galvão e @Chapéus de Palha Oficial. Tamo junto, muito obrigado, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. E é isso, ó, mano, todo domingo live, cara, vem com a gente, vem se divertir, é muito gostoso, é muito legal, é bacana demais. E é sempre bom ter a companhia de vocês, beleza? Mais uma vez, obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!